Olá, esse é o Mil Contra, o seu podcast empreendedor aqui do Inter Empresas. Eu sou Igor Mendes, gerente executivo de Growth PJ aqui do Inter, e hoje estou aqui com o Iago Moura, gerente executivo de tecnologia aqui do Inter, para falarmos um pouco sobre inteligência artificial e sua aplicabilidade nos mais diversos tipos de empresa. Seja bem-vindo, Iago. Obrigado, Igor. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. E primeiro eu queria que você contasse um pouco sobre sua trajetória, como você chegou até aqui no Inter e como que tem a sua relação hoje com inteligência artificial. Bacana. Primeiro, obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Já acompanho o podcast há algum tempo. Bom, eu sou de formação acadêmica de TI mesmo. Sou formado em sistema de informação, pós em arquitetura de software. E já tenho 15 anos de mercado de tecnologia e meu background é muito técnico, né? Então, comecei programei ele por quase 10 anos e hoje trabalho com gestão de equipes de tecnologia, de produtos, enfim. E antes do Inter, passei por algumas empresas, né? Inclusive, vou destacar uma delas que teve mais relação com esse mundo de inteligência artificial, que foi uma empresa que vendia CRM para o mercado educacional. E lá, a gente já explorava inteligência artificial há 10 anos atrás, 12 anos atrás. E alguns casos de uso que a gente tinha, por exemplo, era a predição de evasão, né? Que eu acho que já era bem revolucionário para a época, né? A gente conseguia prever que um aluno ele iria evadir de um curso superior, por que ele iria evadir e dava algumas sugestões de coisas ali para a faculdade tomar de ações para tentar reter aquele aluno e evitar aquela evasão. Então, passei por algumas empresas, cheguei no Inter em 2019, estou aqui desde então. No time de tecnologia, lidero algumas frentes hoje, né? Então, a parte de CRM, né? Que é basicamente toda a tecnologia de relacionamento com o cliente. Então, o que suporta ali os processos de marketing, de vendas, de atendimento. Um pedaço da parte de hiperpersonalização do aplicativo, né? Que é basicamente isso que a gente trabalha para tentar deixar um aplicativo exclusivo para cada cliente do Inter, né? Cada usuário que logar, ele tem que ter uma experiência própria e personalizada. Então, a gente trabalha um pouco disso também. E desde o final de 2022, início de 2023 ali, trabalhando com a inteligência artificial propriamente mesmo, principalmente a generativa, né? Que é o que está muito em alta nesse momento. Perfeito. E aí a gente tem lá vários cases legais, como o copiloto do atendente, que ajuda o atendente ali a orientar o cliente da melhor forma através de uma conversa no chat. E na ponta para o cliente final ali também, recentemente a gente liberou a busca inteligente, né? Que é a nossa lupinha lá no aplicativo, que agora se tornou conversacional e não mais só uma busca por palavra-chave. Então, um pouco do que a gente tem trabalhado aí. Muito legal, Iago. E para a gente começar do básico, né? Você podia explicar um pouco para o nosso ouvinte o que é inteligência artificial, assim, o básico mesmo, a definição do que é essa tecnologia? Com certeza. Cada autor vai definir de uma forma diferente, né? Mas eu vou falar como eu enxergo. De forma bem simplista, eu acho que inteligência artificial é a capacidade de uma máquina, de um computador, analisar um conjunto de dados, aprender sobre esse conjunto de dados e tomar alguma decisão a partir disso, né? Perfeito. Então, ele analisa dados históricos para quando chegar um novo registro, né? uma nova solicitação, ele comparar com essa base histórica que ele tem, fazer todas as análises de uma forma autônoma, sem ninguém especificando exatamente qual é o passo a passo, aprendendo com isso e dando o resultado na ponta. Para clarear um pouco mais, alguns exemplos que talvez a gente possa comentar aqui, que estão no nosso dia a dia e às vezes já está tão comum que acaba sendo transparente, a gente nem percebe, né? Exatamente. Por exemplo, quando eu venho trabalhar, eu sei o caminho para vir para cá, obviamente, mas eu sempre coloco no Waze, né? Para tentar fugir do trânsito ali o máximo possível e otimizar a rota. E isso é natural hoje, né? A utilização de GPS. Perfeito. E quando você coloca no GPS, por exemplo, para ir para um destino, tem um conjunto de dados muito grande sendo analisados ali por trás, né? Então, para te falar exatamente o horário que você vai chegar no seu destino final, que para mim até hoje ainda é um pouco assustador a precisão, que muitas vezes ele acerta no minuto exato, ele usa muita coisa, né? Então, ele analisa todo o histórico ali de trânsito daquela rota que você está fazendo. Ele analisa o seu padrão de direção, então ele vai aprendendo. Quanto mais você usa aquele aplicativo, seja o Waze, seja o Google Maps, mais assertivo ele vai ficando. Porque ele vai aprendendo com o seu comportamento, sua forma de dirigir em cada pedaço do trajeto. Ele também toma decisão baseada em informações de tempo real, né? Então, o trânsito pode estar bom agora e, de repente, teve um congestionamento lá na frente, isso vai me impactar, ele já me avisa aqui e já recalcula o tempo ou recalcula a rota baseado nisso. Ele analisa os dados de todos os outros motoristas que também estão usando aquele aplicativo naquele momento. Então, tudo isso é inteligência artificial, né? E já está aqui há alguns anos. Então, não surgiu em 2022, 2023 com o ChatGPT.
Fora isso, as ferramentas de streaming, por exemplo, Spotify, Netflix, com sugestão de conteúdos, né? Cada pessoa que abrir a Netflix agora vai ver um conjunto, um catálogo ali diferente. E isso é basicamente... essas empresas vão aprendendo baseado no seu padrão de comportamento, né? O que você assiste mais, a classificação que você dá do joinha, coisas que você começou a assistir e saiu antes de terminar, e aí ele já não te sugere conteúdos parecidos com aquele mais. Então, assim, já está no nosso dia a dia de uma forma tão orgânica que às vezes passa desapercebido, mas são coisas muito complexas por trás acontecendo para dar essa experiência fluida, né? Entendi. E a inteligência artificial generativa, né? Que a gente tem ouvido falar tanto Gen AI, né? O que é? Qual é a diferença, então, dessa específica em relação a esse geral, né? Do que você trouxe pra gente aí, do que é a inteligência artificial em si, assim. Legal. É legal falar que a inteligência artificial generativa, ela não substituiu a inteligência artificial que já existia, né? Perfeito. Antes, o pessoal mais técnico falava, né, sempre falou muito dos termos, por exemplo, Deep Learning, Machine Learning, isso ainda existe. Inclusive, a base por trás da inteligência artificial generativa é isso. Isso foi usado para construir a IA generativa. E esses modelos mais tradicionais de inteligência artificial ainda são muito relevantes e não foram substituídos. Perfeito. A IA generativa ela vem complementar, né? Então, a IA generativa, como o próprio nome diz, ela cria novos conteúdos. E ela traz algumas vantagens que a inteligência artificial anterior, os modelos de IA que a gente conhecia até então não tinham, né? Então, por exemplo, ela trabalha de uma forma multimodal. Eu não trabalho só com texto. Eu posso mandar texto, eu posso mandar áudio, eu posso fazer uma ligação para um LLM e conversar com ele em tempo real. Inclusive, te sugiro fazer um episódio aqui do podcast entrevistando um LLM. Provavelmente legal, ele vai falar muito melhor que eu sobre a generativa. Boa ideia. Eu posso mandar imagem, mandar ela analisar, mandar um contrato, mandar um PDF, né? E ele me responde também, não só textualmente, mas me responde com voz, com geração de imagem, com vídeo, enfim. Então, ele gera conteúdos, código-fonte, né? Eu crio aplicações, softwares, hoje baseado só em linguagem natural, só pedindo. Então, é basicamente a capacidade de criar. Enquanto a IA tradicional, a IA discriminativa ou descritiva que a gente conhece, ela responde perguntas baseado num contexto de dados que eu tinha previamente, a IA generativa ela vai criar um conteúdo inédito que ainda não existe baseado no que ela aprendeu anteriormente. E também baseado em orientações, comandos. Exatamente. Aí vem o termo técnico do prompt, né? Que é basicamente o comando, a instrução, ali, a pergunta que você passa para a inteligência artificial. E na sua opinião, assim, por que é importante para um empreendedor, para um pequeno empresário, para um MEI, enfim, aquele que está ainda no início dessa jornada, né, enquanto empresário, também conhecer, né, dessa tecnologia e eventualmente usá-la também? Então, na minha visão, assim, acho que uma coisa que todo empreendedor sempre se preocupa é com a eficiência. O fazer mais com menos. E no caso de um MEI, de um pequeno empresário, talvez essa necessidade seja ainda mais latente. Né? No caso do MEI, ele está ali muitas vezes sozinho, trabalhando. Verdade. E ele faz gestão, ele cuida do atendimento, ele cuida das vendas, ele cuida do marketing, ele cuida de social, ele faz tudo, né? E eu vejo que a inteligência artificial, especialmente a generativa, que veio agora e trouxe essa democratização, que todo mundo agora pode usar. Antes ficava mais restrito ao nicho mais técnico, especializado, mais técnico, né? Eu vejo que a inteligência artificial generativa, ela traz essa capacidade de escala, né? Então, é como se o MEI agora ele tivesse um sócio, que sai muito mais barato do que um sócio de verdade... Onde ele pode trocar ideia, cara. Ele pode usar a IA generativa para montar um plano de negócio, para validar uma ideia, para revisar um contrato, para criar um contrato, para fazer um post no Instagram, para automatizar um atendimento, para ele não gastar o tempo dele com isso e ele realmente focar no que é core ali do negócio dele e ir automatizando essas áreas correlatas, né? Então, eu vejo que é o poder de escala, é o poder de eficiência com um custo muito baixo, na minha visão, pelo benefício que traz, né? Hoje, a gente pode falar disso mais para frente, mas assim, existem soluções gratuitas e soluções muito baratas que já alavancam aí os negócios. Geram muito resultado, né? Você começou a citar um pouco alguns exemplos, né? Do onde ele poderia usar, assim. Se você pudesse citar alguns, de uma forma, assim, mais prática, assim, exemplos de onde você vê que um empresário ali que está nesse desafio que você falou de fazer tudo ao mesmo tempo, vários desafios, onde ele pode usar para
melhorar o dia a dia deles? Não, legal. Então, assim, acho que um dos casos mais comuns e talvez mais simples é posts em redes sociais, por exemplo, né? Que é um negócio que leva tempo, tanto para escrever, e a gente sabe que os algoritmos ali das redes sociais, eles são muito baseados em recorrência. Então, você faz uma postagem hoje e faz outra daqui a um mês, dificilmente você vai ganhar relevância para aparecer de fato para o público. Então, você tem que manter uma recorrência, sei lá, fazer uma publicação no mínimo por semana. E aí, você precisa de tempo para ficar pensando no tema e escrevendo. Cara, isso hoje, a inteligência artificial generativa, ela já faz com uma qualidade absurda. Assim, claro que você vai dando seus toques ali, ajustando o prompt, ajustando o resultado. O olhar crítico, né? Tem que ter o olhar crítico. Ela é uma ferramenta, né? Ela não é 100% autônoma, não vai fazer o trabalho pela gente. Mas eu acho que posts em redes sociais, então, sei lá, eu tenho uma oficina mecânica e preciso virar referência ali e subir no algoritmo da rede social. Cara, eu posso pedir, cria para mim 5 posts aí para eu fazer de segunda a sexta-feira, falando sobre manutenções preventivas nos carros do tipo XPTO. E aí ele já gera o texto, aí depois eu posso vir e falar assim, beleza, agora gera a imagem para mim, coloca uma Kombi nesse aqui, coloca sei lá, um Fusca, e eu vou detalhando, aí coloca uma pessoa do lado desse carro. Então, quando a gente para pensar 5 anos atrás, não precisa nem muito longe, você é da área, sabe muito melhor que eu, né? Quanto tempo demoraria para você criar um simples post com um texto e uma imagem específica do jeito que você quer, né? Então, acho que esse poder de escala, ele é absurdo. Outro exemplo que eu vejo muita utilização é contratos, né? Então, cara, vou assinar um contrato, né? Um contrato gigantesco, cheio de cláusulas. Nossa, e é uma dor, né? Porque é uma burocracia. É uma burocracia, tem que ter muito detalhe, muita atenção, tem que conhecer de termos, às vezes, técnicos, né? Do que você está assinando. Aí, hoje, você já tem a possibilidade de subir esse arquivo do contrato, uma inteligência artificial, de graça, inclusive, né? De forma gratuita. E fazer perguntas sobre aquele contrato. Então, por exemplo, posso escrever lá, analise esse contrato para mim e levante alguns riscos aqui. Alguma coisa que possa ter passado desapercebida. Ou pro cenário X. Exato. Se acontecer isso, o que vai acontecer? E ele já vai analisar todas as cláusulas ali e te dar o resultado. Então, você começa a fazer perguntas, você começa a fazer solicitações, você começa a realmente mastigar aquele conteúdo ali de uma forma muito rápida, né? E a cada avanço nas versões do LLM de uma forma ainda mais confiável. Então, a gente vê que está melhorando de uma velocidade absurda. Muito rápido, né? Muito rápido. Então, assim, são exemplos mais simples, mas também a gente pode fazer automação de atendimento, né? Faz uma FAQ lá com 50 perguntas e respostas que normalmente seus clientes vão fazer para você. Aí, no primeiro momento, mais simples. Pega essa FAQ com esses 50 perguntas e respostas, sobe esse arquivo, e começa, na hora que o cliente fizer a pergunta, você faz ali. Porque o cliente não vai perguntar exatamente o que está na FAQ. Ele vai contar uma história, te dar um contexto. Passa esse mesmo contexto para a inteligência artificial generativa. Ela já vai aprendendo. Ela vai mastigar a FAQ, vai te dar o retorno e você repassa para o cliente. Isso é para começar. Depois você pode pegar essa mesma solução e usar ferramentas gratuitas que tem no mercado hoje. Por exemplo, tem uma... Tá bem legal, que é o N8N. Você consegue pegar essa solução e plugar ela num número de WhatsApp e colocar na ponta para o seu cliente final. Ou seja, ele só vai chegar até você para um atendimento para o que realmente for necessário, for mais complexo, né? Legal. Então, você começou a citar aí, né? Sobre algumas soluções são gratuitas, né? Existem hoje uma diversidade de soluções que estão para finalidades diferentes. Então, assim, me parece, né, que existem soluções dos mais variados preços, né? Sim. Do gratuito até com algum tipo de custo. Conta um pouco para a gente, assim, para os ouvintes, o custo que isso pode gerar, assim, se é baixo, se é médio, como que isso seria a aplicação no dia a dia dele? Então, vai depender muito da necessidade, da complexidade do que a empresa, do que o empreendedor precisa, né? Claro que numa estrutura de um banco, como o Inter, por exemplo, a gente acaba utilizando, não é uma solução única. A gente usa um conjunto de soluções, porque cada uma é melhor num ponto. E a gente vai montando um ecossistema de inteligência artificial para servir isso tudo com qualidade. Mas para um empreendedor que está começando, já é possível gerar muito valor com um custo baixo, como a gente falou lá no começo. Então, um exemplo que está aí para todo mundo conhece já, né? É o ChatGPT. O ChatGPT, por exemplo, qualquer pessoa pode criar uma conta lá agora, com poucos cliques, começar a fazer perguntas e gerar comando para ele. Isso é gratuito. E é o melhor modelo da OpenAI, né, que é a criadora do ChatGPT, que vai te responder. Dentro de um limite de tokens, que a gente pode entender como palavras quase. Entendi. Aqui. Então, você vai perguntando, vai chegar um momento que ele vai falar assim, você estourou. Para continuar usando esse modelo mais inteligente, ou você assina o plano pago,
ou eu vou te entregar para um modelo agora que é um pouco menos evoluído para você continuar a sua conversa gratuita. Entendi. E só que esse plano pago, né, tá em torno aí, é um preço meio tabelado que a gente está vendo no mercado, de $20 por mês. Então, não é também um preço... É um investimento que vale a pena, né? E você tem Gemini dados da os Google também custos com o que você mesmo valor. poderia ter, né? Com as coisas que ele pode te ajudar, quando você compara, provavelmente não vai ter um custo muito inferior. Exatamente. Se você contratar uma pessoa para ficar te ajudando da forma como ele te ajuda, você já teria um custo bem maior do que esse, né? Perfeito. E para dar... Você falou um pouco dos primeiros passos, né? Que é a contratação, enfim. De ter uma ferramenta. Mas, além disso, de ter o ferramental, né? Quais você acha que seriam os primeiros passos aí que um pequeno empresário, alguém que não tem uma estrutura, né? Igual a gente comentou aqui, o Inter tem, de usar várias ferramentas, orquestrar isso em várias tecnologias de inteligência artificial, para começar a usar, assim. O que ele precisa se atentar, primeiros passos que ele precisa tomar para também ter um uso assertivo, assim. Legal. A minha sugestão, cara, seria... Pega um problema específico que você quer resolver. Porque quando a gente começa a estudar, ver vídeos no YouTube, entender possibilidades que esse novo paradigma de inteligência artificial traz, que é o generativo, a cabeça começa a borbulhar. Sim, de ideia, e você quer fazer tudo ao mesmo tempo. E eu acho que para ser produtivo, o ideal é você escolher um problema, cara. Quero virar autoridade em rede social, quero resolver um gap que eu tenho aqui de análise de documentação, quero criar um site, quero melhorar meus e-mails marketing aqui, ter copies mais atrativos, quero gerar imagem para os meus copies. Então, assim, escolhe um problema. Perfeito. Pega uma ferramenta dessa. Se for de texto, ChatGPT, Gemini são excelentes. Se for de imagem, por exemplo, tem Canva, por exemplo, para fazer postagem em rede social. Hoje você já consegue definir em linguagem natural o que você quer, ele gera o conteúdo para você. Se for vídeo, tem o Midjourney, tem outros. Então, assim, escolhe o seu problema, aí entende qual é a melhor ferramenta com um custo baixo para começar. Para aquele problema específico. Para aquele problema, que resolve bem aquele problema. E começa a testar. Então, faz um prompt lá de 2 linhas, vê o resultado. Fala assim, não, poderia ter sido um pouco melhor. Vai lá e dá mais contexto. Então, agora já coloca um prompt de 5 linhas, de 10 linhas. Você vai vendo que quanto mais informações, quanto mais contexto você passa para a inteligência artificial, quanto mais dados você entrega para ela, melhor vai ser o resultado. Perfeito. Só que você vai vendo isso na prática, entendeu? Então, escolhe um problema, começa pequeno e vai evoluindo ali, trabalhando até aquele problema ficar solucionado. E aí, depois você passa para o próximo problema e começa... Depois, trabalhar a automatização, né? Primeiro manual, você ainda fazendo perguntas e depois você coloca isso de forma automatizada. Você falou um pouco do prompt aí, né? Que é basicamente o comando que você dá para a inteligência artificial te ajudar a resolver o problema. Você pode dar alguns exemplos de bons comandos, bons prompts que o nosso ouvinte poderia fazer para resolver um determinado problema? Sim, acho que, por exemplo, quando a gente fala de atendimento, vamos supor que a gente vai fazer um bot que faz atendimento e vai colocar ele no WhatsApp, né? Você poderia começar definindo a persona. Então, quem é que está atendendo o cliente? E aí, você vai lá no prompt e coloca, olha, você é um atendente da empresa XPTO, está atendendo os clientes do nicho tal, do segmento tal, preciso que você tenha um toque mais cômico ou um toque mais formal, e aí você vai definindo ali como é que vai trabalhar. O tom de voz, ter respostas mais diretas, mais curtas ou mais completas, mais lúdicas. Então, você vai calibrando ele ali aos poucos e é importante você falar como ele vai falar, mas também o que ele não pode falar. Porque a gente tem que lembrar que o LLM, né, que é o que está por trás da inteligência artificial generativa, ele é treinado em base pública da internet, majoritariamente. Na base da internet tem viés. Tem. Porque, né, humanos que escreveram aquilo ali, os humanos têm viés. Então, o modelo ele vai repetir esses vieses durante as perguntas dele, né? Durante as respostas, na verdade. Então, é importante você, nesse prompt, também especificar assim, cara, você não pode falar sobre isso. Se mantenha somente na base de conhecimento que eu estou te passando, porque na internet pode ter uma informação que está desatualizada. Então, se eu estou passando uma informação para ele, eu preciso especificar no prompt que é para ele considerar só o que eu estou passando e ignorar se ele encontrar outra informação sobre aquilo no pré-treinamento que ele teve. Então, você começa no prompt colocar esses guardrails que a gente fala, né? Que é o que você não pode fazer, definir quem é a pessoa, como ele deve se comportar.
E aí, depois de tudo isso, aí você começa a resolver o seu problema de fato, que é, olha, utilize a base de conhecimento XPTO para responder às dúvidas dos clientes sobre os nossos produtos. Esses são os produtos que a gente tem, dá um breve contexto de qual é o produto. Aqui tem uma FAQ com perguntas e respostas comuns sobre os temas. E é isso. E aí, você pode especificar para quando chegar em determinado momento ali que você não saiba responder mais, você precisa transbordar isso para um humano. Aí você precisa de uma ferramenta de automatização de fluxo. Por exemplo, dei um exemplo do N8N aqui. Fica um pouco mais complexo, mas assim, é um exemplo do prompt, né? O prompt, então, você vai construindo como se fosse parágrafos ali, blocos dentro dele. No final, isso gera um comando condições só. e instruções também para que a inteligência artificial possa te atender da melhor forma possível. Exato. E até aqui, né, Iago, a gente falou um pouco das vantagens, um pouco do quanto pode ajudar o empresário, né, na eficiência, enfim. Mas e os pontos de atenção, assim? Pontos que podem ser críticos e que às vezes a gente discute pouco sobre eles, né? Os riscos que existem inerentes ao uso da ferramenta. E também para alertar aqui o nosso ouvinte do que ele precisa também ter cuidado ao usar a ferramenta e também não cometer erros mesmo, e não cometer e não também cair em situações embaraçosas, assim. O que você pode trazer para a gente? Isso é bem importante mesmo e às vezes passa desapercebido, né? Por exemplo, a questão da alucinação. É um termo, chega a ser meio cômico, mas na verdade é o termo técnico usado para falar quando uma inteligência artificial te fala uma informação incorreta ou incompleta. Isso é muito perigoso, porque ele vai te falar com certeza. Ele não vai te falar, eu acho que é isso. Ele vai te falar, é isso. E aquilo pode ser verdade, aquilo pode não ser verdade, ou aquilo pode ser parcialmente verdade. O que para mim é o mais arriscado. Exato. Porque você vai validar... Te engana mesmo. Você vai validar um pedaço, não, isso aqui faz sentido. Então, o resto também deve fazer, mas talvez não faça. Sim. Porque o modelo por trás, ele combina a próxima palavra provável para te responder. Ele não está pensando, de fato, como um ser humano e raciocinando. Ele está fazendo cálculos matemáticos para definir a próxima palavra. Então, a alucinação é real, ela existe. Então, tem que tomar um cuidado, tem que validar as respostas ali e ir ajustando as arestas até ficar mais confiável. Questão de confidencialidade. Já foi um problema maior nos primeiros momentos, nos primeiros modelos, mas ainda existe, principalmente quando a gente utiliza soluções públicas, soluções gratuitas, que por exemplo, eu estou subindo planilhas aqui que tem informações muito específicas, privadas da minha empresa. Ou estou subindo dados de cliente, né, no meio da conversa ali. Estou passando informação muito confidencial. Já teve casos de isso vazar de uma empresa para um concorrente, né? Um código-fonte de uma aplicação que não tinha sido lançada ainda, justamente porque os modelos eles vão utilizando essas conversas trocadas para se retreinar para o aprendizado, para utilizar depois em outra conversa. Então, esse é um risco. E tem um outro risco aí que eu vejo, mas que esse é mais ligado ao que pode acontecer com o mercado, não necessariamente com você construindo um agente, né, de inteligência artificial, que é a questão de deepfake, por exemplo, de fake news, né? Eu ia perguntar sobre isso. Vai ficando cada vez mais difícil você perceber. Você diferenciar. Então, por exemplo, tem o golpe do WhatsApp lá, famoso, né? Que o cara pega seu outro número de telefone, fala que é você, coloca sua foto e começa a mandar para seus parentes pedindo dinheiro. Acho que todo mundo já passou por isso. Cara, muita gente já caiu nisso, mas quando você olha para o poder da inteligência artificial nesses golpes, é assustador, porque agora, por exemplo, eu poderia pegar áudios que você já me enviou, que você publicou na internet, jogar isso no modelo, usar a sua voz para um texto que eu estou escrevendo, ou para uma inteligência artificial definir o que vai ser falado através da sua voz. Então, eu posso falar com ela, eu preciso aplicar um golpe aqui, você precisa ser muito convincente, não sei o quê, e vou ajustando. E aí, manda isso para uma tia sua, cara, para uma avó sua. Você já pensou, tipo assim, o quão difícil é separar a realidade do que não é real? E até com vídeo, né? Já tem casos desses com vídeo. Então, tá ficando cada vez mais difícil separar o real. E acho que é um cuidado muito grande que a gente vai ter enquanto sociedade, como um todo, né? Perfeito. E daí também a importância do próprio empresário ter essa responsabilidade, né? Essa parte ética mesmo dos limites, né? De como ele pode usar até em prol do serviço que ele vai prestar, enfim. E como ele vai usar isso, né? Então,
assim como ele tem que ficar atento no que ele está vendo e conseguir e buscar diferenciar, ter esse senso crítico, ele também na hora de construir, né? Ter o mesmo senso crítico de uma construção responsável, ética, né? Eu acho que esse é um dos grandes pontos que você falou, até como sociedade, né? Que a gente vai precisar cada vez mais se atentar. E aí, falando um pouco disso também, né? De sociedade, de mercado, como que você vê aí, do ponto de vista de tendência, assim, nos próximos anos da evolução dessa tecnologia, né? Assim, o que você tem visto aí como o mercado tem apontado de tendência, para onde a gente vai caminhar na evolução aí dessa tecnologia? Não, legal. Eu acho que essa é a pergunta do milhão, assim, né? É meio assustador, porque a inteligência artificial generativa, ela teve o boom ali no final de 22 com o lançamento do GPT, publicamente, né? Para todo mundo usar. E parece que já tem muito tempo, a gente está trabalhando com isso desde então, mas são 3 anos. Né? E em 3 anos mudou muita coisa. Muita coisa. Então, assim, eu acho que as evoluções vão acontecer em um tempo muito menor daqui para frente, né? E aí até lembrei de uma analogia recente que eu vi. Uma foto, na verdade 2 fotos, uma de 1900 e uma de 1913. Você viu essa foto também, né, na palestra? Da Quinta Avenida em Nova York. Na foto de 1900, tinham centenas de cavalos e um carro. Isso. Na foto de 1913, tinham centenas de carros e um cavalo. Então, isso, obviamente, que não foi exatamente 13 anos, mas mostra em 13 anos como mudou muita coisa, né? Então, era o início ali do automóvel sendo comercializado em massa e depois a substituição dos cavalos por automóveis como meio de locomoção. Eu vejo, assim, sem querer criar um cenário apocalíptico e deixar todo mundo com medo, mas eu, pessoalmente, acredito que isso vai acontecer com a gente, cara. Então, hoje, quando você vai numa fábrica ou mesmo numa empresa, você tem muitas pessoas para um número pequeno de automatizações, de agentes de inteligência artificial, de modelos e tal. Eu acho que isso tende a inverter. Eu acho que você vai ter muitos agentes autônomos trabalhando, modelos de inteligência artificial, e poucas pessoas para ir calibrando isso, ajustando, conferindo, fazendo a governança. Então, acho que isso muda o mercado muito, né? E muda em 2 vertentes. Muda pro lado do empreendedor e muda pro lado do profissional. Sim. Né? É uma mudança de modelo de trabalho mesmo. Exato. Pro empreendedor, por exemplo, eu vejo que abre uma série de possibilidades. Então, por exemplo, já tem algumas empresas com muito poucos profissionais gerando receitas muito grandes. Um exemplo, tem o Midjourney, por exemplo, que é uma empresa que basicamente cria vídeos através de inteligência artificial, generativa, né? Linguagem natural. Os caras com 40 funcionários já estão com uma receita de $50 milhões por ano. Nossa. Aí você tem o Base 44, com um funcionário, a empresa já está com uma receita de $3,5 milhões. Isso há 5, 10, 15 anos atrás, cara... Atingir esse nível de receita... É impensável. Sim. Então, você tem poucas pessoas ali, criativas, que aprenderam a usar esse poder da inteligência artificial, gerando negócios grandes, concorrendo com empresas que já estavam aí estabelecidas, estabilizadas. Há muito tempo no mercado. Há muito tempo. E tem a questão, só para terminar, a questão do profissional. Que eu acho que é a necessidade da gente se atualizar, né? E aí, um caso é o do... Não sei se você chegou a ver sobre isso. O nome dele é Matt. Ele foi contratado pela Meta como engenheiro de IA. Sim. E o contrato dele foi de $250 milhões por ano. Sim. Fazendo um comparativo Surreal, né? com o Neymar, né? Que foi a maior transação do futebol até agora no PSG. Foi $257 milhões. Ou seja, já tem um cara de TI ali... sendo contratado com o mesmo valor de um jogador na transação mais cara do futebol. Então, quais oportunidades isso abre para o mercado de trabalho, né? Perfeito. E falando um pouco especificamente do pequeno empresário, assim, tem algo que você vê que é diferente para ele, assim, no cenário, né, desse futuro, assim, que você acha que vai mudar? Ou que tipo de oportunidade esse empresário tem à frente com essas mudanças? Eu acho que é a capacidade de competir com os grandes. Né? Eu acho que a gente ainda vai ver muitas histórias nos próximos anos de, sei lá, um grupo de amigos na faculdade que estão super curiosos ali, mergulhando nessas coisas novas, com ideias borbulhando, criatividade a mil,
pensando que ninguém pensou ainda, e usando inteligência artificial para escalar suas ideias e criando empresas muito grandes, com potencial gigantesco, incomodando as grandes. E com pouca idade. Com pouca idade. E se as grandes não se atualizarem, não correrem atrás disso também, vão acabar ficando para trás, né? Porque o poder de escala da inteligência artificial vai fazer a diferença, com certeza. Então, acho que para os pequenos negócios, assim, tem uma oportunidade gigantesca, né? De explorar isso mais e passar muito na frente da concorrência, de inovar. Acho que é isso. Acho que tem muita oportunidade na mesa. Também concordo com você, assim, nesse ponto. Assim, a gente tem aqui muito assunto para falar, né? O assunto é extenso, a gente tem várias vertentes que a gente poderia abordar, mas a gente está já chegando aqui no nosso final. E para a gente encerrar, assim, eu queria ouvir um pouco de você, assim, uma mensagem final, quase que uma dica para os nossos ouvintes, assim, e empreendedores especialmente, que são o nosso principal público, de como você enxerga isso, né? A inteligência artificial aí no dia a dia deles e dar mesmo quase que um conselho para o nosso ouvinte, como ele se atentar nos próximos passos dele nessa nova tecnologia. Não, bacana. Bom, eu volto na recomendação lá de escolha um problema, comece por ele. Comece pequeno, vai aperfeiçoando aquele problema que você vai aprendendo no processo, né? E como a gente falou também, quanto melhor o comando que você der, melhor vai ser o resultado que você vai receber dessas inteligências artificiais. E isso é com treino. Você faz de um jeito, você vê o resultado, fala, não, posso melhorar. Faz de outro jeito, vê o resultado, pô, melhorou, mas eu posso melhorar mais ainda. Até você ir aperfeiçoando essa técnica. Não confiar cegamente na inteligência artificial, porque ela é uma ferramenta. Ela não é a dona da verdade, então o ser humano ainda vai ser muito relevante, acho que por muito tempo, no direcionamento e na análise crítica, como você bem falou. Explorar um pouco das ferramentas que existem, das mais comuns. Então, a gente citou aqui algumas para geração de imagem, para vídeo. Ficar atento ao que a concorrência tem feito também, porque eu acho que é um tempo muito curto para você ver um concorrente lançando uma feature e engolir o mercado com aquilo. Verdade. Então, acho que acompanhar é relevante. Cara, para os microempreendedores, por exemplo, eu acho que posts em redes sociais, geração de imagens ali para os posts, é um negócio relativamente simples de fazer com inteligência artificial. Acho que é um bom começo. Revisar os e-mails que você está disparando, revisar a documentação. Então, acho que começaria por esses casos mais simples e depois partiria para a automatização de atendimento mesmo, para um copiloto ali para me ajudar a fechar uma venda, um assistente para criar peças de marketing para me engajar mais no e-mail marketing, no disparo de template de WhatsApp. Acho que é isso. Comece pequeno, vá aprendendo ao longo do processo e vai absorvendo novos conhecimentos para resolver novos problemas. No final do dia é começar, né? Começar, então, não tem medo. Assim como a jornada empreendedora, você precisa dar o pontapé e começar a ir para a rua com o seu negócio para você testar a sua tese, né? Exato. Aqui é a mesma coisa, né? Começar a usar, aprender e testar que você, enfim, vai achando as soluções para a sua necessidade real, né? Exatamente. Te agradecer, Iago, pelo papo, foi ótimo. Espero que a gente tenha aqui outras oportunidades de falar sobre outros assuntos também. Eu que agradeço e foi um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade, muito sucesso com o podcast, porque tem sido muito legal acompanhar vocês. Legal, obrigado. Lembrando aos ouvintes que a gente está em todas as plataformas de streaming e também no nosso canal do YouTube. E aguardo vocês na próxima. Até a próxima.